Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2022. Nesse trimestre, como você sabe, nós estamos estudando sobre os imitadores de Cristo. Na lição de hoje, lição de número 10, o tema é: quem segue a Cristo purifica o coração. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Você que já é assinante do ebdenfoco.com, você já tem acesso aos slides em PowerPoint, aos sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Esse conteúdo é um conteúdo premium para você que é assinante. Se você ainda não é assinante do ebdenfoco.com e deseja ter acesso a esses conteúdos, aos slides em PowerPoint, como esse que eu estou usando para gravar essa aula, os sermões em PDF, o curso básico de teologia e cursos diversos, acesse www.ebdenfoco.com e torne-se assinante do ebdenfoco.com. Você também tem uma série de conteúdos gratuitos, aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF e treinamento para professores da EBD. Acesse www.ebdenfoco.com e confira. Além disso, você recebe subsídios gratuitos pelo seu WhatsApp. Você deve salvar esse número no seu telefone e enviar uma mensagem com os seguintes dizeres: receber subsídios. Isso mesmo, o telefone é 94-DDD 984-092869. Salvando este contato no seu telefone e mandando uma mensagem de WhatsApp para ele com as palavras receber subsídios, você estará recebendo uma série de conteúdos gratuitos no seu WhatsApp para ajudar você na preparação da sua aula. Muito bem, então vamos continuando para a ministração da nossa aula. O texto principal da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 11, verso 28, e diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é um texto bastante conhecido, aonde Jesus faz um dos convites mais solenes para a humanidade. Todos aqueles que estiverem cansados e oprimidos devem ir a Cristo para serem aliviados. Este é o convite de Jesus. Todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a Cristo para serem aliviados. O resumo da lição nos diz: o cerne do cristianismo é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. O cristianismo tem como base, tem como ideia principal a vida transformada, a mudança no caráter e a comunhão com Jesus, né? Isso é muito importante nós refletirmos. O professor deve refletir isso com seus alunos, buscar essa compreensão destas verdades dentro do cristianismo. Um cristianismo que não apresenta transformação de vida, que não apresenta mudança de caráter e não apresenta comunhão com Cristo, não é cristianismo. É necessário que o cristão tenha vida transformada, que o caráter do cristão seja diferente do caráter do mundo. E é absolutamente necessário que todo cristão tenha comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 15, versos 18 a 20. E é um texto bastante conhecido e bastante profundo também. Eu não vou me deter no texto, vou apenas lê-lo, mas não vou me deter em nenhuma explicação por questão de tempo, mas com certeza você já deve estar fazendo essa leitura e essa meditação, né? O texto diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Nossa introdução. A sociedade em que vivemos é extremamente fútil, preocupada
exclusivamente com as aparências, com a vida exterior. O cristianismo volta-se exatamente para o oposto do projeto falido do mundo. O servir Jesus em primeiro lugar restaura nosso interior, reaproxima-nos da imagem e semelhança do Altíssimo, restaura a comunhão que foi perdida no Éden, mas que já está profetizada a restauração de modo pleno na Nova Jerusalém. Então, algo importante nós refletirmos aqui de fato, nós vivemos numa sociedade da cultura da futilidade, né? A cultura da inutilidade. Mas, diferente disso, o servir a Jesus tem como base a transformação, a restauração daquilo que é bom, né? Transformação do ser, da essência, não a criação de uma capa, de uma máscara. Diferente de tudo que o mundo vive aí fora, das suas máscaras, as suas capas, as suas falsidades, o Evangelho propõe outra coisa. O Evangelho propõe a transformação interior, a transformação da vida para uma vida melhor. Primeiro tópico: como é maravilhoso servir. A condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai. Vivemos na sociedade da informação e das novas tecnologias, entretanto, todo o avanço não fez com que a nossa vida se tornasse mais leve. Carregamos um fardo extenuante, a bem da verdade. Essa é uma constatação que o pregador já aponta no livro de Eclesiastes. Sem Deus tudo é fugaz, tudo é fútil, né? Eclesiastes 2:17, 12:8, né? Nós vemos o escritor então nos dizer que, de fato, neste mundo não há como melhorar a vida numa perspectiva moral, numa perspectiva espiritual. Não há como melhorar a vida a partir dos avanços tecnológicos, a partir dos avanços científicos. Esse tipo de mudança só é produzido por Cristo. E não adianta você buscar melhoria nestas coisas. Tudo será fútil, tudo será efêmero. É por isso que em Mateus 11:28, o cerne da promessa divina para todos aqueles que desejam segui-lo é o acesso a uma condição existencial de descanso e paz. Como nós já lemos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O homem na sua vida vive em busca de coisas. O homem na sua vida vive escravizado pelo pecado, numa solidão profunda, aonde ele está com o peso da culpa, que é um peso enorme, é oprimido pelas necessidades da carne. Mas se nós quisermos, se todos os homens querem de fato ter uma vida diferente, uma vida em paz, deve de modo apressado seguir o convite de Jesus e ir até ele e buscá-lo para terem os seus fardos aliviados, para serem libertos das opressões, do peso, da culpa, do pecado, porque o pecado escraviza, a religiosidade escraviza, a busca por coisas escraviza, deixa a pessoa terminantemente a loucura de ter coisas, de ser, mas é através da obediência à palavra de Deus que nós encontramos o caminho realmente, que é Cristo, que nos leva a uma vida de descanso, a uma vida de alívio, sem a loucura do ter coisas,
sem a loucura do reconhecimento das pessoas, sem a loucura da escravidão do pecado. Viver não pode ser um fardo, mas sempre um dom, uma bênção divina. Mas infelizmente, o que testemunhamos é uma geração em que as pessoas experimentam a vida como um sofrimento, uma total perda de sentido ou razões para existir. Isso é algo muito importante a gente refletir, porque o que acontece na verdade é que a vida ela vai ser uma vida sem sentido quando ela for vivida apenas na perspectiva da existencialidade. Quando a vida é vivida na perspectiva das coisas, ela terá o mesmo sentido das coisas, um sentido temporário. E o problema é que as pessoas estão fazendo isso, vivendo a vida no sentido das coisas, no sentido do ter dinheiro, no sentido de ter fama, no sentido de ter reconhecimento, no sentido das tecnologias. E quando você vive a vida a partir dessas perspectivas, dando valor a estas coisas, a vida terá o mesmo sentido delas, um sentido passageiro, porque a tecnologia cada dia inova e o que antes era algo importante já ficou obsoleto, né? Ter coisas se torna banal a cada dia, porque a cada dia busca-se novas coisas para ter. Então a vida nessas perspectivas, ela sempre será uma vida sem nenhum sentido. Mais do que nunca é urgente o anúncio do Evangelho nesse tempo, a proclamação da mensagem de Cristo que se solidariza com o sofredor, se apresenta como aquele que nos ajudará a levar nossas dores e angústias. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, verso 4. A maravilhosa oferta do Salvador. Diante da condição continuamente sofrida da humanidade apartada de Deus, uma vida escravizada pelo pecado, subjugada debaixo da opressão maligna, o Salvador oferece aos filhos e filhas de Adão uma mudança radical de vida. A troca da bagagem de dor por uma vida de compromisso com amor e a graça. Como eu acabei de falar, a condição do ser humano longe de Cristo é a condição de escravidão, né? Estão sob a escravidão do pecado, sob um fardo, um jugo que é pesado além do que se pode suportar. Mas, se essa é a condição da humanidade sem Cristo, a condição da humanidade com Cristo é, como diz Mateus 11:29, como Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Se a condição da humanidade é de humilhação, é de sofrimento, é de escravização pelo pecado, com Cristo é de alívio do jugo, é de descanso da alma. A oferta de Jesus de Nazaré nos aponta para duas verdades centrais do Evangelho. Tudo aquilo que é necessário para a salvação da humanidade foi conquistado no Calvário. A consciência humana do gracioso amor divino exige de cada um de nós uma reação digna do chamado do Salvador. Ninguém que coloca a mão no arado olha para trás. Quando ouvimos o convite do Evangelho, devemos nos entregar definitivamente a Cristo. Sozinhos nunca alcançaríamos a redenção. Tudo foi feito por Ele, uma oferta de amor por todos. Colossenses 1, 13 e 14 nos diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Todo o peso, todo o fardo, toda a opressão do pecado foi removida pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Infelizmente, diante de tamanha oferta de amor, algumas pessoas insistem em pecados
desobediências e rebeldias, o que produz um coração cada vez mais insensibilizado, alienado de Deus, endurecido pelo pecado. Hoje é tempo de graça, arrependimento e salvação. Agora ainda há oportunidade de salvação. Após a morte não há possibilidades de outras escolhas. Resta apenas a inevitável colheita daquilo que plantamos em vida, né? Infelizmente, as pessoas ignoram, né? Como diz J.C. Haley, um grande teólogo inglês, ele dizia que é absurdo, é incrível como Jesus morreu na cruz do Calvário e as pessoas vivem como se isso não tivesse acontecido. Há uma banalização da graça, há um desprezo pela redenção por parte dos seres humanos. E isso vai trazer consequências muito, mas muito graves para muitas pessoas. No tempo em que vivemos, há tempo para arrependimento, há tempo para irmos a Cristo, para deixarmos na cruz os nossos fardos, o nosso jugo e andarmos com Cristo. Mas chegará um tempo em que essa porta se fechará. O convite para um compromisso de amor. Prolifera na atualidade um pseudo-evangélico na qual as pessoas são manipuladas a acreditar num cristianismo descompromissado, sem qualquer nível de santidade ou renúncia. Isso não é fé em Jesus. Na verdade, é ilusão diabólica. Há uma responsabilidade a assumir, a ser assumida na cruz. Há uma responsabilidade a ser assumida, uma cruz a ser carregada. Como disse Jesus, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Nós precisamos entender, e o professor precisa compartilhar, né, com os seus alunos, né, refletir com os alunos sobre isso. Nós precisamos entender que a condição humana por natureza é de pecado, é de escravidão do pecado. Então, não há como seguir a Jesus sem uma mudança radical de vida. Porque seguir a Jesus é andar o oposto do mundo. É andar o oposto do que a nossa natureza carnal deseja. Então é absolutamente necessário que nós olhemos para a Bíblia e percebamos que a exigência do Evangelho é nada mais, nada menos do que negue-se a si mesmo e segue-me. Jesus exige que nós neguemos a nós mesmos para seguir. Há a responsabilidade desse abrir mão de si mesmo, desse tomar a cruz e carregar. Jesus diz que aquele que não deixa o mundo, aquele que não abre mão dos prazeres do mundo, aquele que não deixa o mundo para segui-lo, não será digno dele. Um caminho apertado a ser percorrido. Na metáfora que Jesus utiliza, ele fala da benevolente atitude de um dono de escravos que exige dele somente aquilo que a dignidade permite, porque a porta é estreita, né, e apertado o caminho que leva à vida. Poucos são o que encontra, infelizmente. É assim que o mundo vive, fechando os olhos para Cristo. Jesus e os fariseus. Jesus e a verdadeira fé. Durante todo o ministério do Mestre, ele se viu em embates com os religiosos de sua época. Havia vários grupos que lutavam pelo monopólio da verdade religiosa. Todavia, Jesus não entrou nesse embate infrutífero. O seu ministério foi dedicado às pessoas, ao anúncio dos princípios do reino, a busca contínua por condições para ensinar sobre uma vida espiritual saudável e frutífera. Foi dentro de um contexto em que Jesus disse: "Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Foi dentro de um contexto de religiosidade infrutífera, né? Enquanto os mestres da lei, os religiosos, buscavam apresentações para adquirir mais seguidores, enquanto eles buscavam cada vez mais um peso cada vez maior na religiosidade como uma prova de piedade, como uma prova de zelo,
Jesus vem dizendo o contrário disso. Ele diz que a religião verdadeira cuida dos seus e entrega-se a Cristo. É diferente, não é o carregar de fardos, né? Não é o carregar de fardos, não é o exclusivismo. A religião que Jesus apresentou é de uma vida transformada, é de descanso em Cristo e não de debates infrutíferos, e não de seguir doutrinas de homens, e não de viver numa religiosidade que mais oprime do que liberta. Lemos em Mateus 15 uma longa discussão entre Jesus e os fariseus, em que o cerne do embate é a desobediência cerimonial dos apóstolos com relação aos protocolos de higienização alimentar. O cristianismo não diviniza pessoas, por mais santas que elas sejam, muito menos tradições humanas. Nosso respeito é sempre ao Deus Criador e à dignidade da vida humana. As pessoas devem ser tratadas iguais. As tradições devem ser respeitadas dentro do seu contexto. Agora, Cristo deve ser adorado sempre. O professor pode até explorar isso com seus alunos, né? Mesmo as pessoas devem ser honradas, sim, devem ser respeitadas. As tradições também, dentro do seu contexto. Mas Cristo deve ser adorado, sempre. Esse é um divisor de água importante. A adoração a Deus, ela está absolutamente divorciada de qualquer outra coisa. A adoração a Deus, ela é exclusiva. Muita atenção às suas palavras. Conforme Cristo aponta, as palavras pronunciadas por uma pessoa são um forte indício daquilo que se encontra nas profundezas do seu coração, né? Como diz Mateus 15, 10 e 11, Jesus diz: e chamando a si a multidão, lhe disse: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Desta forma, Jesus tentava ensinar aquelas pessoas que, muito mais importante do que protocolos de higienização de talheres e pratos para a santidade do coração, essa é a diferença crucial entre a fé em Jesus e o farisaísmo, né? É importante o professor explorar isso aqui, porque Jesus estava no embate onde os fariseus tornavam sacro, tornava santo comportamentos domésticos, né? É óbvio que a gente tem que ser santo em todos os momentos. Afinal de contas, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Mas o problema é que quando as questões domésticas são sacralizadas, aquilo que realmente importa, que é o caráter, que é a vida, acaba sendo deixado de lado, porque gasta-se muita energia naquilo que é fútil e perde-se tempo para dedicar-se àquilo que de fato é essencial, né? É diferente de todo o farisaísmo. Jesus vem dizendo que a piedade deve ser vivida a partir de um caráter transformado. A piedade deve ser vivida a partir da devoção a Cristo e não do seguimento de regras e não da observação de cerimônias. É óbvio que a gente tem a responsabilidade de viver em santidade, de se vestir bem, de se portar bem, de falar bem, dentro de um contexto onde não se ofende a dignidade do Evangelho, mas isso são questões externas. A essência do Evangelho é a transformação do caráter, é a vida dedicada a Cristo, é o amor ao próximo. O cristianismo é uma caminhada espiritual que auxilia as pessoas a terem autonomia em seu relacionamento com Deus por meio de um olhar detido para a interioridade. Por isso os fariseus se preocupavam tanto com as ações exteriores, pois o controle destas é possível, mas a fé em Cristo é um retorno à valorização da interioridade, né? A fé em Cristo, ela exige, né, abrir mão de si mesmo. Aquele que não nega a si mesmo não pode me seguir,
né? Quem quiser seguir a Jesus deve negar a si mesmo. Essa é a ordenança de Cristo. É por isso que os fariseus davam tanta ênfase, e ainda nós vemos muito isso hoje, muita ênfase nas coisas externas, porque é mais fácil de controlar, porque mantém-se o status do coração e faz as transformações aos olhos, enquanto que para o Evangelho a transformação é a transformação do coração. Jesus nunca teve preocupação com os fariseus. Jesus não respeitou os critérios das práticas dos fariseus. E quando seus discípulos perguntaram-lhe se ele estava consciente disso, a resposta do mestre é contundente. Jesus declarou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, essas doutrinas não foi meu Pai que deu. Então, nós vamos arrancar isso daí. Se não foi Deus que deu esses valores para ser praticado, é inútil, é infrutífero. Quem tem compromisso com aquilo que os fariseus fazem, fariseu que nenhum tipo de fariseu venha ter credibilidade nos arraiais do povo de Deus, né? Esse texto é muito importante dentro desse contexto para nos explicar que aquilo que é tradição, como eu disse, deve ser respeitado, mas dentro do seu contexto, porque o que é bíblico deve ser obedecido, deve ser observado, mas não pode tomar o lugar. As coisas criadas pelo mundo não pode tomar o lugar do Evangelho, não pode tomar o lugar da mensagem do Evangelho. Como Jesus bem disse para os discípulos, aquela planta que meu Pai não plantou deve ser arrancada. Esse comportamento, essa doutrina aí, esse costume que não foi Deus que deu, que não está na Bíblia, é perda de tempo. Nós temos que gastar a nossa energia, o nosso tempo naquilo que é bíblico para a santificação da nossa vida. Porque só aquilo que é bíblico trará de fato santificação para a nossa vida. É importante que a gente pense nisso. Que por mais que nós tenhamos uma vida cheia de regras, cheia de exigências, cheia de abstenções, mas se não for bíblico, não vai trazer santificação. Paulo mesmo diz lá em Colossenses que essas coisas têm aparência de piedade, mas não faz nada, não tem poder nenhum sobre o domínio da carne, sobre o pecado. É perda de tempo, é gastar energia naquilo que não vai trazer nenhum fruto. Como disse Jesus, não foi Deus que deu. Então, tem que ser tirado daí, porque está só atrapalhando. Cuide do seu coração. Terceiro tópico. É mais fácil ensinar a limpar o corpo do que o coração. Isso é verdade e é algo muito importante para a gente discutir. Os fariseus eram pragmáticos, isto é, estavam preocupados apenas com os resultados imediatos e objetivamente mensuráveis. Até os dias atuais temos visto os falsos mestres, como os fariseus, concentrarem em discutir sobre regras humanas controláveis e precisamos reconhecer que é muito mais fácil criar um conjunto de proibição do que ensinar as pessoas sobre a responsabilidade da liberdade cristã. Gálatas 5:13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Isso aqui é muito importante o professor discutir com seus alunos, né? Nós sempre vemos Jesus em oposição aos fariseus, onde os fariseus sempre apresentam um conjunto de regras que determinam o comportamento. E Jesus sempre vem quebrando esse protocolo e dizendo que, na verdade, o verdadeiro crente, ele vive pelo Espírito. Ele não vive por essas regras que, como eu acabei de citar, disse Paulo, pode ter aparência de piedade, mas não influencia em nada para o controle da natureza, para o domínio da carne. Então, os fariseus, eles apresentavam as regras do como viver, do como agradar a Deus. Mas Jesus veio dizendo que não é seguindo regras. Não estou dizendo que o Evangelho de Cristo não tenha leis, não tenha ordenanças, mas é dentro do que Jesus diz. Não é seguindo pequenas regras de abstenção de alimentos, disso ou daquilo, que a vida vai ser transformada. Porque os pagãos podem fazer isso, mas o Evangelho de Cristo, ele sim
faz a diferença na vida da pessoa. Ainda hoje existem pessoas que acreditam que a santidade está atrelada a fatores que podem ser mensurados por critérios humanos. Voltemos nossos esforços para ensinar às pessoas os valores do reino, os princípios do céu, a liberdade e responsabilidade que significa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É os valores do reino, é o próprio reino operando em nossas vidas. É a vontade de Deus sendo operada em nossas vidas para nós termos a vida que agrada a Deus, né? Como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se Cristo nos chama, se Cristo opera em nossas vidas, se estamos em Cristo, então é com certeza automático as mudanças, né? As mudanças. Eu gosto muito de lembrar, né, da frase, do argumento de um pastor, que ele diz assim: a pessoa, o cristão que vive ainda sob a égide do pode não pode, ele não conheceu Jesus, porque o pode não pode é uma opressão, né? Pode isso ou não pode? Isso pode? Isso não pode? Isso é uma opressão. Quando se conhece Jesus de verdade, é liberto dessas coisas. O cristão honesto, foi transformado por Jesus, que é habitado pelo Espírito Santo, ele sabe que a sua vida é para agradar a Cristo e ele não está preocupado em viver o pode ou não pode. O desafio é estar mais próximo do que se pode imaginar. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade de assumir seus erros e fracassos, e isto por um motivo simples. Ao fazer isso, elas reconhecem que o problema tem como origem seu terrível coração. É exatamente isso que o Mestre mostra em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Somos convidados a vigiar constantemente para que assim possamos vencer as armadilhas da nossa natureza adâmica, sempre inclinada ao mal. Romanos 7:24, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nossa condição, isso é importante, professor precisa explorar isso com os jovens, com seus alunos. Nossa condição, de acordo com a Bíblia, é uma condição de pecaminosidade natural. Nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos por natureza pecadores. Então, a semente do pecado, da maldade, está dentro de nós. Por isso nós precisamos, né? Nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos estar buscando a presença de Deus o tempo todo. Não é para ser salvo, porque já fomos salvos. Nós só buscamos a presença de Deus porque já fomos salvos, mas nós buscamos para que a nossa natureza mantenha-se no lugar de mortificada dela, né? Nós somos novas criaturas. Essa constante batalha vai existir, mas como crentes, e a prova de que somos salvos é que nós não vamos aceitar ela dominar. Como não contaminar o coração? O princípio apresentado em Provérbios 4:23 ainda está totalmente válido para nós que estamos em peregrinação espiritual. Devemos cuidar do interior com maior atenção. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Um coração pacificado faz com que vivamos sem máscaras e que tenhamos sorrisos que espelhem a glória de Deus. É importante, né, dentro do contexto, a gente entender que coração é o centro existencial, perceptível, né? O nosso eu interior, nesse sentido, né? A nossa consciência, a nossa percepção de existência, de relacionamento, tudo que proporciona isso é o nosso coração. Então, é isso que o autor está dizendo. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, o seu centro existencial, porque é ele que governa, é ele que propõe as coisas, né? É dele que procede as saídas da vida. Como diz o texto que lemos lá em Mateus
né? Jesus disse, é do coração que saem as prostituições, é do coração que saem os assassinatos. O que Jesus está dizendo? É do interior que sai o que se faz fora. Isso nas duas perspectivas, né? Uma pessoa má é resultado de um coração mau. Uma pessoa com boas obras é resultado de um coração transformado. Então, nós devemos guardar o nosso coração contra a vaidade, contra a arrogância, contra o medo, contra a cobiça, contra toda sorte de impureza, porque se estas coisas invadirem o nosso coração, estas coisas nos conduzirão a viver a partir delas, porque elas estarão no nosso coração, governando o nosso coração. É por isso que nós precisamos insistentemente estarmos lendo a Bíblia, orando, para mantermos a nossa natureza mortificada e o Espírito Santo no controle do nosso coração, para que a nossa vida seja para agradar a Deus. O Mestre nos ensina que para guardarmos nossos corações precisamos estabelecer expectativas que glorifiquem e exaltem o soberano. Devemos amar as pessoas, mas precisamos rejeitar completamente as práticas perversas que elas assumem como pecaminosamente prazerosas. Vivendo como santos, guardando prioritariamente a alma, mas sempre zelando pela santidade do corpo também. 2 Coríntios 7:1 diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, as nossas obras, o nosso coração, tudo deve estar debaixo do domínio do Espírito Santo. Porque ou o Espírito Santo nos domina, ou o pecado nos governa. Nossa conclusão. Enquanto as pessoas se preocuparem apenas com as aparências, nunca curarão o coração. O cristianismo é para aqueles que se reconhecem carentes de Deus, incapazes de solucionar sua miserável condição pecaminosa com ações humanas. Desta forma, não somos chamados para debates estéreis, mas para anunciar graça e misericórdia divina, né? Realmente é muito importante e a conclusão vem de forma a arrematar muito bem esta lição, né? O comentário de hoje. O cristianismo é para aqueles que se reconhecem carentes de Deus, incapazes de solucionar sua miserável condição pecaminosa com ações humanas, né? Nossa condição, né, como diz Paulo lá em Efésios 2, é de mortos. Mortos. Como diz Paulo em Romanos, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então a nossa condição é deplorável por natureza. Mas o Evangelho muda isso. Então nós devemos estar, isso de forma muito prática e muito simples, devemos estar dedicados ao Evangelho, à Bíblia. É por isso que é tão importante ler a Bíblia, para que nós sejamos iluminados por ela, para que nós tenhamos a direção de Deus para as nossas vidas. Eu gosto muito de lembrar do que o salmista diz no Salmo 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu gosto sempre de pensar nessa perspectiva, lâmpada para os meus pés, né? Nas coisas pequenas a Bíblia nos ilumina. A Bíblia nos ilumina a tomar decisões pequenas, simples no dia a dia, mas ela ilumina também a tomar decisões para a vida toda, Então, nós devemos nos reconhecer frágeis, nos reconhecer incapazes, nos reconhecer pecadores, para que Cristo governe, para que a nossa atitude seja em direção a Cristo, para que Ele seja o Senhor da nossa vida, para que nós vivamos para Ele e para a glória do seu santo nome. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.